Boa noite. Nesse momento teremos uma conversa que vai aguçar o paladar e expandir nossos conhecimentos sobre um dos maiores prazeres gastronômicos, queijos artesanais, com Christian Silva, Danilo Gomes e Alessandra Valim. Obrigado, vamos começando. Para quem está olhando pela gravação, vão entender que nós vamos fazer um tempinho aqui agora, conversando um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente tem de programação da Cena Queijeira, enquanto o pessoal vai chegando aqui para nos assistir, porque o horário que está acontecendo é um horário que o pessoal já está no gole ali, que faz parte, né, evento de vinho, quem não viria para isso? Então, até o pessoal chegar aqui um pouquinho, eu vou começar. A ideia desse painel aqui, ela vem justamente de colocar para o debate um conteúdo que tem a ver, ou tem relação com o debate que o Rota Rara propõe para o vinho. Rota Rara propõe para o vinho que nós precisamos abrir horizontes e sair daquele vinho só de prateleira, de supermercado, marcas absolutamente comerciais, que é evidente que tem não só o seu público, mas também o seu papel. Faz parte do papel de construir a cultura de quem consome vinho no Brasil. Mas também tem que ir além disso. Então tem que abrir horizontes e prestar atenção naquelas iniciativas de pequenos produtores que, independente da técnica que usam, estão buscando expressar o que o Rio Grande do Sul tem para expressar dessa fruta, que faz parte da cultura de quem imigrou para cá, trouxe e começou a produzir vinho, começou a produzir uva e vinho, e, portanto, abrir horizontes e prestar atenção nessas iniciativas que trazem outros olhares e, portanto, outros sabores, outras expressões dessa fruta que o nosso estado entrega com tanta qualidade. Na mesma medida, então, nós pensamos, bom, existem outras coisas que veio também com a imigração, que faz parte da cultura dos povos que povoaram o nosso estado, que transformaram o Rio Grande do Sul no que é, e que a gente acaba não conversando tanto, e na mesma medida tem uma linha que existe, que todo mundo conhece, estamos falando de queijo, todo mundo consome queijo nas suas dietas, mas existem, assim como nos vinhos, diferentes perfis de queijo, diferentes produtos que são chamados de queijo. E, portanto, a ideia aqui desse painel veio de fazer isso. Queijo tem tudo a ver com vinho, nossa história no Rio Grande do Sul tem tudo a ver com a construção e com a produção de uma cultura de consumo de queijo e com produção de queijo, e por isso a gente montou esse painel aqui para debater um pouquinho disso. Não o queijo, esse da grande indústria, do grande volume, que todo mundo conhece, mas para trazer aqui um outro olhar também para o queijo. Um olhar que diz respeito a muito mais um resgate ancestral, um resgate dessa primeira cultura que veio e que tem cada vez mais no Rio Grande do Sul entregue maravilhas, não só para nós aqui, mas já tomou conta do Brasil, inclusive apresentando um pouquinho para fora quando a gente consegue, né? Para isso nós montamos esse painel com o Danilo aqui, que é uma das grandes autoridades de conteúdo disso aqui no nosso estado, e além de ter conteúdo, dá para dizer que é quase um militante, né, dessa proposta. O Danilo não só ajudou, como segue ajudando e, cara, tem contribuído muito para a construção, o queijo serrano e o conjunto do queijo artesanal aqui no nosso estado. Então o Danilo vai nos dar um panorama desse cenário, do que a gente tem do queijo aqui, dessa história de construção, como é que isso chegou e como que a gente mantém isso. Temos uma produtora aqui que faz queijos maravilhosos, um projeto lindo que eles têm, que vai além inclusive do queijo e que vai nos contar um pouco como é que é esse olhar de quem tenta manter essa tradição de fazer um queijo natural que expresse muito sabor e principalmente que traga muita saúde. Eu falo com toda essa certeza porque é um queijo que está em praticamente todo o nosso café da manhã lá em casa.
Se não tem Yamandu no café da manhã, a Kelly briga comigo. São 2 queijos que, se não tem no café da manhã, eu tomo uma chamada. É o Yamandu e o Flor. São os 2 queijos. O Flor do André, que está aqui conosco, aqui assistindo, eu estou aqui na linha cruzada. Se amanhã de manhã não tiver os 2 no café da manhã, vai dar ruim em casa. E eu vou tratar um pouquinho com vocês, além de conduzir aqui, e apresentar um pouco a lógica de quem é o comerciante de queijo, que é o que eu sou, mas mais do que o comerciante. Vou falar um pouco dessa nova profissão para nós no Brasil, que é o queijista. Então essa é a nossa missão aqui hoje, né? Muito menos querer passar verdades absolutas e muito mais contar um pouquinho de história e problematizar um pouquinho a cabeça de quem está nos ouvindo aqui ou quem vai ouvir depois pela gravação, para pensar um pouquinho e buscar dar valor para esse trabalho que vocês fazem com tanto esforço, que tu também faz, evidente, com tanto esforço, tanta dedicação, de resgatar um pouco essa nossa história e qualificar essa produção que a gente consegue ter aqui no Rio Grande do Sul. Começamos? Então, Danilo. Obrigado, Cris. Satisfação estar aqui, né? Agradeço essa ponte, esse convite aí, essa organização do Rota Rara, Guilherme. Muito obrigado, né? E a gente tem que pegar, né, Cris? Falar do que era, né, o queijo gaúcho, acho que seja Alessandro, né, que estão aqui ouvindo, há 5, 10 anos atrás. Né? A gente nunca estaria num evento como esse falando de queijo artesanal do Rio Grande do Sul, de queijo com identidade do Rio Grande do Sul. E eu me apresentando, eu sou um médico veterinário, né, mineiro, e aí entrei nesse mundo dos queijos, e uma coisa que eu falo, sou muito bairrista com queijo gaúcho, e talvez pela minha identidade, né, relacionada aos queijos mineiros, e entender que assim, eu não estou aqui para... Quando falo assim, por que você não vende queijo canastra aqui, não faz isso? Mas não, gente, eu entendo o produto alimentar como uma identidade do povo. E assim como o Rio Grande do Sul tem identidade do churrasco, da carne, do chimarrão, tem identidade do queijo também, mas que muitas vezes o gaúcho não reconhece. Muitas vezes o gaúcho acha que o queijo melhor é o de Minas, é o do Uruguai, é o doce de leite do Uruguai, e a gente tem preciosidades aqui. Não estou falando porque eu, né, que sou de Minas, ou quem trabalha com queijo como você, né, Cristian? Mas a gente traz para o nosso concurso pessoas de fora, da Argentina, do Uruguai, de outros estados. E reiteradamente a gente vê, as pessoas reconhecem que os nossos produtos estão no mesmo patamar, muitas vezes até acima do que a gente tem em outros lugares. Então, eu vou falar para vocês, eu acho às vezes um absurdo, muitas vezes a pessoa ir para a fronteira para comprar um queijo uruguaio, sendo que a gente tem Alvorada Missioneira, tem fazenda 3 semanas aqui, e a gente, né, às vezes não está olhando para isso. Então, quando você fala do patamar do queijo gaúcho, eu gosto de dividir os queijos em tradicionais, né, os queijos industriais, que a gente pode ter queijos finos e queijos que são utilizados mais hoje em dia, como mussarela, né, o queijo de mesa, o queijo Minas, padrão, e os queijos artesanais, que eles são os autorais, que muitas vezes a gente trabalha. Aí é o caso do Alessandro André, que trabalha muito com isso. No Rio Grande do Sul, hoje a gente tem 2 queijos que são os tradicionais, o colonial e o serrano. O serrano já tem denominação de origem, o único queijo que a gente tem denominação de origem no país. A indicação geográfica no Brasil ela se divide em 2 partes: indicação de procedência e denominação de origem. Né? E aí o queijo canastra tem indicação de procedência, o queijo do cerco tem indicação de procedência, o queijo marajó tem indicação de procedência, mas denominação de origem exclusiva é o queijo serrano. E aí nós temos também o queijo colonial, que é um queijo que a gente está trabalhando, mas infelizmente se perdeu um pouco, né? Hoje em dia, qualquer um fala isso, queijo não se usa queijo colonial.
E aí até um desafio para quem faz queijo. Eu estou fazendo queijo colonial, mas vai ser diferenciado, não é? Então, onde está isso? Mas hoje a gente quer trabalhar com uma indicação geográfica para o queijo colonial, começando pela Serra Gaúcha. Então, assim, a Serra Gaúcha vai ter essa identidade do queijo colonial. Eu tenho um queijo colonial que ele veio com imigrantes italianos para o Rio Grande do Sul. Provavelmente, né, que é uma questão que a gente vai investigar, da região de Trento, de Vêneto, né, a origem do queijo asiático. E aí esses imigrantes trabalharam com esse queijo aqui, com as suas próprias receitas, no terroir brasileiro, no terroir da Serra Gaúcha. E aí sim nós vamos poder trabalhar uma indicação geográfica para esse queijo. E a outra coisa, né, e aí eu falo como técnico médico veterinário, e a gente sabe da luta de vocês, né? Fazendo atendimento sabe muito disso, de a fiscalização, né? Que a gente não pode podar a inovação do produtor, né? Você trabalha com vinhos naturais, não sabe disso, assim. A inspeção, a fiscalização, ela está aí para tentar, para apoiar, para fazer. Tem que ligar no produto, garantindo a inocuidade do produto. Mas se você quer inovar, redacionando o seu queijo de amandu, de alma, de origem, poente, com sua receita própria, vai ser de leite cru, vai ser do que for, é você que tem que entender isso, e o consumidor também, consonância. E aí esse cara que é o queijista, que é o comerciante, que vai fazer essa ponte, que vai fazer essa tradução entre o produtor e o consumidor, né? Que é essa missão. E aí nós temos uma raridade que é só praticamente esse cara aqui, né, que está tentando fazer esse trabalho no Rio Grande do Sul, de traduzir, né, mas ele está fiel. E aí uma coisa boa que entrou na Comer Queijo, foi super acolhido, né, Christian? E hoje está protagonista no Brasil aí falando também, né, e papo em vinhos naturais, e faz um trabalho lindo. E a gente também, né, eu não sou gaúcho, mas eu me orgulho muito quando eu vejo você falando, né, em formação queijista, né, em outros estados. E aí é um cara do Rio Grande do Sul, que, cara, é inimaginável a gente ter isso, né? Então, assim, a gente tem lá, né, pessoas como o Falco, o Thiago e outros, né, que estão ali trabalhando com isso e vieram para o nosso concurso, reconhecem o queijo gaúcho. Mas a gente precisava realmente ter gente daqui e precisava da visibilidade do queijo do Rio Grande do Sul. E a gente está conseguindo isso, né? A gente viveu uma tragédia há menos de um ano atrás. Aí. A gente acho que tem que sempre relembrar isso. Sempre ter isso em mente, porque às vezes eu tenho medo que muita gente parece que esqueceu. Né? Não deu nem um ano, gente. Não deu nem um ano. E às vezes parece que a gente esqueceu. A gente viveu problemas aqui gravíssimos, né? Nem se fala, né? De pessoas que perderam casa, perderam tudo, mas também problemas com esses produtores, né? Que não tinham para onde vender, né? E que foi a Casa Vivar naqueles dias ali, né? Assim, fechada, assim, não tinha movimento, e esses produtores tinham para onde vender. A vaca não para de produzir leite. E, enfim, então a gente sensibilizou, fez um trabalho lindo de conseguir escoar a produção naquele momento, né? E mostrar a força desse Estado para tentar se recuperar, mas não podemos esquecer disso e tentar isso como lição para se recuperar. E aí a gente tem que trabalhar com uma questão que é o queijo do Rio Grande do Sul, assim como outros queijos de outros estados, né, tem que ocupar um espaço que ele merece, que é um espaço nas prateleiras do Brasil inteiro. Porque a gente tem qualidade, a gente tem tradição, a gente tem inovação, as pessoas se aperfeiçoam o tempo inteiro aqui e a gente tem condição de ocupar, assim como hoje a gente está nesse evento maravilhoso aqui do Vínculo Rotarrado, nós temos condição de fazer o mesmo no queijo gaúcho. Já estamos fazendo, sim, mas precisamos mais e precisamos também que isso seja abraçado primeiramente pelo próprio gaúcho. Eu sempre defendo isso. A gente tem que, enquanto o gaúcho
não entender que o produto dele tem o mesmo potencial ou mais de que outros produtos de outros lugares, a gente vai ter dificuldade. Então, a sociedade precisa reconhecer isso, para a gente cada vez acontecer mais, porque a gente tem coisa boa, a gente está trabalhando certificações, estamos trabalhando marketing, estamos trabalhando os nossos eventos, o nosso concurso, que já fica o convite também, né, para final de maio, 30 de maio a 1º de junho, a gente vai fazer o nosso evento, uma feira maravilhosa na Caixa de Cultura Metropolitana, né, vem gente de todo o Brasil e de outros países para serem jurados e tal, da América Latina envolvido no evento. E aí é importante o reconhecimento do Rio Grande do Sul também nisso. Nós estamos fazendo um movimento muito grande para trazer as autoridades também nesse evento. Aqui, secretários de Agricultura, secretários de Desenvolvimento Rural, prefeitos, Porto Alegre, governador, para valorizar esse trabalho que todo mundo vem fazendo e a gente está, não vou dizer nem levar no patamar, mas ser reconhecido desse trabalho todo que todos os atores da cadeia vêm fazendo nos últimos anos aqui, e a gente sabe a peleia que é, né, para isso, mas chegou a hora também de ter esse reconhecimento. Então, acho que é uma honra. Eu acho que se a gente tivesse esse evento aqui há uns anos atrás, a gente não teria esses produtores vendendo isso. Talvez teria indústrias aqui vendendo queijo, né? Então, assim, é muito bacana, e aí reconheço você desse trabalho para estar aqui o queijo artesanal gaúcho no palco que merece. Então, fico feliz de estar compartilhando esse momento. E vou passar para a Alessandra aqui para falar da lida dela como produtora, né? Que é que ela imagina de todo isso aí. Deixa eu apresentá-la para a turma aqui. Ó. Obrigado, Daniel. Bom, a Alessandra conduz, junto com o Vanderlei, um projeto lindo lá em Canela, que é um desses que nos dá a convicção de que dedicação e estudo com a matéria-prima que nós temos no Rio Grande do Sul nos leva a ter queijo de qualidade absolutamente superior, entre, sem dúvida nenhuma, os melhores. A gente fala do Brasil, mas vamos lá, o Brasil está colocado entre os melhores do mundo hoje. É queijo de padrão mundial. E o trabalho que vocês fazem lá é um trabalho lindo, com queijos espetaculares. E, portanto, está aqui hoje para nos contar um pouquinho disso, né? E compartilhar. Alessandra é da Queijaria Missioneira, um projeto lá em Canela. Quem quiser visitar, fica ali é fácil, porque a loja deles fica no caminho de Gramado para Canela. É só indo de Gramado para Canela ficar olhando para o lado esquerdo ali. Fica olhando para o lado esquerdo que vai ver. Queijaria Missioneira, dá para chegar ali e provar todos os queijos. Quem está no Rota Rara pode estar provando aqui, né? Alessandra, contigo. Então, eu sou a Alessandra, como fui apresentada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, né, por estar aqui representando a queijaria e representando os queijos artesanais. Falar que é um prazer falar sobre os queijos artesanais, porque agora, 24 de abril, a gente completa 13 anos de queijaria. E o queijo, para mim, especificamente para mim, entrou de uma maneira muito peculiar, assim, para mim, né? Na verdade, meu esposo sempre estava envolvido nessa área e ele abraçou uma queijaria e ele começou a trabalhar e eu fui junto. E eu comecei a gostar da arte de fazer queijo. E como o Danilo falou antes, realmente, há 10 anos atrás, não se tinha essa cultura do queijo artesanal, não se ouvia falar. Então você fazia um colonial. E era isso. Só que a gente começou a fabricar e a gente viu que a nossa identidade não estava especificamente no colonial. A gente queria criar. E a gente foi criando queijos, né? Criando, assim, fazia para nós vender e vendia na cidade, comercializava na cidade. Até que um dia foi um grupo de cozinheiros lá na nossa casa, na queijaria, nos conhecer e nos convidou para participar do Queijo Brasil em São Paulo em 2018.
E a gente foi, levamos um queijo lá, sem esperança, sem nada, e a gente foi premiado com o queijo, tiramos ouro com ele, né? E a princípio seria o serrano, né? E só que nós não podíamos esquecer da nossa história com o Yamandu, que foi o nosso mestre queijeiro que nos ensinou a arte de fazer queijo e essa paixão pelo queijo artesanal. Ele sempre deixou bem claro para nós que quando você faz queijo, você tem que pôr tua alma, tua essência lá. E o queijo artesanal é um queijo que vai ter variações, né? Porque a vaca vai ter variações de pastagem, vai ter variações do alimento dela, então o nosso queijo vai ter variações. E ali a gente passou a aprender a fazer o queijo. Então, quando a gente ganhou o prêmio, a gente fez uma homenagem, que é o Yamandu, hoje é um dos nossos queijos mais vendido, é o carro-chefe da empresa. E para nós é uma satisfação imensa estar trabalhando com queijo artesanal, participando dos concursos. Todas as vezes que a gente vai, é uma honra, é um privilégio estar aqui no evento agora. E estamos muito felizes. Bom, minha vez então agora eu sou Christian, já tinha se apresentado, eu sou um queijista. Queijista é uma palavra que a maioria das pessoas pode não entender o que é, ou talvez confundir um pouco com quem faz queijo, que não é a queijeira e o queijeiro. Mas há alguns anos atrás, assim como não se ouvia tanto essa questão do queijo, ninguém sabia o que era um sommelier, né? Hoje em dia todo mundo sabe o que é sommelier. O queijista está para o queijo como o sommelier está para o vinho. O queijista é o comerciante, é o que apresenta para as pessoas que vão consumir, é o que sugere harmonizações. Tem um pouco mais no queijo, porque como o vinho ele não é perecível como o queijo, ele não matura tão rápido, o vinho tu compra, guarda na adega e vai servindo. Esse aqui eu vou deixar mais tempo. O queijo ele vai mudando semana a semana, dependendo do perfil, alguns mês a mês. Papel do queijista e tratando disso para entregar naquela expressão que quer para o cliente. Então eu sempre digo que isso é o que mais me encanta no que eu faço. Além de fazer curadoria, de selecionar os queijos que expressam melhor esse terroir, essa construção que tem a ver com o local, tem a ver com condições do clima, do ano, de tudo, e tem a ver com a cultura, com a mão de quem está fazendo. Portanto, com as pessoas, né? Para além disso, tem também essa de, chega o queijo, eu guardo ele um pouquinho, para que ele esteja um pouquinho mais firme, para que ele esteja um pouco mais cremoso, para que ele tenha mais... O cliente vai chegar e vai dizer, eu quero um queijo bem delicado, bem leve. Não dá para colocar aquele que era aquele, a gente fala mais europeu. Eu vou ter para entregar, independente de como isso saiu do produtor. Então isso é papel do queijista e é o que me encanta ali no que eu faço. Claro que junto com isso, que é gerar experiência, eu coloco o vinho para estar harmonizando. E aí então é uma festa para os sentidos, né? Falando nisso, quando a gente fala desse perfil europeu, que é uma coisa que várias pessoas que são mais avançadas no paladar, que já desenvolveram mais o perceber as sensações, acabam buscando, porque são queijos mais complexos. Estou falando isso porque o Rio Grande do Sul tem um clima, apesar de estar no outro hemisfério, que conversa com isso. Portanto, o leite que nós produzimos aqui, que as vacas, cabras, ovelhas, não somos nós que fazemos, mas que a gente acompanha a produção aqui, esse leite ele tem um perfil que nos dá a condição de entregar queijos que avancem nesse quase um marco, é uma avenida que se abre de possibilidades de sabores, coisa que alguns lugares que estão em clima muito quente, muito tropical, não terão. É uma questão da qualidade do leite. E o queijo, ele vem do leite. O queijo não é feito dentro da agroindústria. O queijo é feito do leite.
É o leite que vai dizer, bom, tem condição de fazer um queijo lá dentro do laboratório? Tem. Mas não é o que a gente está falando aqui. O que nós estamos falando aqui é uma expressão do que o leite carregou. Então, esse trabalho de cuidar do rebanho, para que o rebanho entregue um leite natural, rebanho solto, alimentado a pasto, com expressão de sabor incrível, leite de qualidade superior, não só do que vai entregar de nuance de sabor, mas do ponto de vista queijo é alimento. Queijo toma conta do mundo por conseguir, na época em que se espalhou pela Europa, por transportar proteína para o exército romano ter melhores condições do enfrentamento bélico que fazia. Então, queijo é alimento. O que nós queremos quando a gente se alimenta? Nos nutrir e se realizar pelo sabor. Então, esse perfil de queijo que é possível fazer no Rio Grande do Sul e que vocês aqui, Alessandra, o André que está aqui da Três Montes tem demonstrado que é possível chegar, é dedicação, estudo, competência e, claro, que teste, né? Vocês testam bastante para chegar naquilo que quando a gente pega a peça, abre, já vem aquele aroma, já dá aquele sorriso no rosto e dá aquela realização quando a gente está consumindo. Então eu me realizo muito fazendo isso, brincando com as maturações, brincando com o tempo, para que a gente busque com o queijo exatamente. O que me trouxe para o queijo foi o vinho, né? O comércio do vinho. O que me realizou no vinho e me levou a eu dedicar minha vida para o vinho. No vinho é aquela convicção que eu tenho que na próxima garrafa que eu vou abrir, na próxima taça, pode estar o melhor vinho da minha vida. Eu quase sempre falo isso. E no queijo também é isso. Porque cada roda, cada peça é diferente uma da outra. Então pode ser que para aquele momento, aquela que eu abri na hora seja aquela realização toda. E para mim, no fim das contas, a gente vive para quê? Se não para sentir, se não para se realizar. E a gente se realiza, no meu caso, comendo e bebendo com pessoas que valem a pena. E nada une mais do que vinho, queijo, gastronomia, nada une mais do que isso, né? Pessoas em torno de uma mesa, em torno de para se divertir com isso. Então, enfim, eu tinha dito que ia falar no início, não falei, vou falar agora. Concurso do queijo artesanal aqui do Rio Grande do Sul, dia 30 de maio até dia 1º de junho, Casa de Cultura Mário Quintana, evento importantíssimo. Queijaria Missioneira vai estar, Três Montes vai estar e vários outros, porque vai estar o queijo do estado todo aqui representado. O ano passado foi enorme, foi lindo. Esse ano vai ser até como um movimento dessa recuperação aqui depois do que a gente passou, tão ou mais lindo do que o ano passado. Certamente é uma construção que está sendo feita. O papel é fundamental de vocês, da AGL, nisso, fomentando essa construção. Depois nós temos o Prêmio Queijo Brasil, que acontece lá em Blumenau, que é outro momento importantíssimo. A Alessandra citou que foi importante para eles. O Prêmio Queijo Brasil, eu faço parte da organização e o fundamental para nós nele é o produtor. Ele é um momento em que é para divulgar queijo, mas é fundamentalmente para o produtor testar os seus queijos para diferentes olhares. O Brasil está lá dentro, pessoas que estudam queijo no Brasil todo, provando os queijos e dando o retorno para o produtor. Nós achamos isso, achamos aquilo, para o produtor, e cada vez qualificando mais ainda essa caminhada. Os dois aqui, o André, cheio de medalha aqui na mesa, aqui atrás dos queijos dele, Queijaria Missioneira também. Então é super bacana, é lá em Blumenau, é mais longe do que aqui em Porto Alegre, mas é um evento super importante, é início de julho. Isso aí? Vocês querem... O pessoal que está aqui quer perguntar alguma coisa, quer interagir com o conteúdo, eu levo o microfone. Passa aqui que então aparece aqui. Muito prazer. Esse é o André que a gente falava da Três Montes. Eu só queria contribuir um pouquinho com vocês. Primeiro, agradecer todo esse movimento que foi feito, né?
pela nossa associação dos acionistas, a GE, né? Pela Emater também, que se prontificou. E sem esse apoio, acredito que eu sou, né, talvez mais jovem no mundo do que você, mas sem dúvida toda essa função, esse crescimento foi em função justamente dessas entidades que nos fomentaram, né? E nos ajudaram muito nesse momento de crise que foi a enchente. E eu acho que também trazendo conhecimento para nós, que sem dúvida é o que nos qualifica para esses concursos e para nós próprios desenvolver o produto a nível de Estado, né? Mas eu acho que o queijo artesanal ele tem esse momento, essa situação, que é o que nós agora estamos buscando conhecimento cada vez mais e tentando, né, o nosso cliente trazer até, que é o meu momento pessoal, talvez, com os meus produtos, seja de trazer exatamente assim um produto diferenciado para cada cliente. Então a gente está conseguindo hoje, né, produzir um queijo com uma maturação, com uma situação de produto específico para cada cliente. A gente consegue fazer isso, né? E óbvio que tem muita experimentação, muita situação de erro e acerto, né? Mas esse é o nosso objetivo, talvez, claro, cada vez mais crescer no ambiente nacional e, quiçá, no ambiente mundial também, né? Esse é também um desafio para nós aqui do Sul, também chegar no Campeonato Mundial, né, no X Awards, né, representando aqui o Estado. Acho que essa é a minha contribuição que eu queria dizer para vocês e também agradecer a essas duas pessoas aqui que são fundamentais hoje para o nosso cenário queijeiro artesanal aqui do Rio Grande do Sul. Né? Obrigado, Cristian, obrigado, Romeu, né? Nossos representantes aqui do Sul. Obrigado, André. Posso falar, Cristian? Você tem mas até comentar aqui, a gente falou do concurso, né? Para falar, né, infelizmente, a gente comentou da tragédia climática ano passado, né? Que foi cancelado 15, 20 dias antes do nosso concurso. Mas ano retrasado, que foi 2023, né? Essas duas férias aí, a gente tinha o Super Ouro, né? Que o Aurora foi. Mas tinha um queijo também, um house também, da queijaria missioneira, que tinham 3 queijos concorrendo, né? E nós temos o prazer de ter esses 2 queijos aqui também, né? Que estavam entre os melhores do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante. Mas eu quero tocar também, que é uma coisa muito legal que você falou, né? Essa coisa do alimento, das pessoas, né? E que muita gente se perde na rotina, no acelerar de para comer, beber com a família, com os amigos, né? E aí essa questão, e aí que talvez nos diferencia, né, quando a gente trabalha, milita nesse mundo do queijo artesanal e tudo, da indústria, né? E olha, longe de mim, eu trabalhei muito em parceria com a indústria, né? E acho que ela tem um papel, quando eu falo da indústria laticínios, mas a gente, quando pega o artesanal, a gente pega a mão dessas pessoas, né, a vida delas e transforma elas em alimento. Que é coisa que só é possível fazer quando a gente tem produtos artesanais, produtos em menor escala. Então, por isso que quando a gente vem aqui muito feliz para falar disso, é porque a gente está se conectando a consumir aquele produto, além do que a gente está compartilhando numa mesa com as pessoas, mas também com quem produz, né? Com a história dessas pessoas, as gerações que passaram ali, né? De vida, às vezes mesmo que não sempre fizeram queijo, mas que tem uma história no corpo. Isso é muito bonito, né? Muito legal essa transformação quando ela vem para o alimento. E eu não sei, a experiência de consumo ela tende a ser diferente, tende a ser muito bonita, né? Porque eu falo assim, a gente não tem o objetivo quando a gente trabalha em queijo, fala assim, esse é o melhor queijo do mundo, até nos concursos e tal, mas a gente quer ser autêntico, quer ser raiz e tal. E aí eu posso falar isso no lugar de fala, que eu sou mineiro, né? Mas defendo essa autenticidade. Essa coisa que eu acho que a gente tem que defender no nosso queijo, no estado, no queijo gaúcho, né?
vem das pessoas, né? Um produto feito por pessoas, né? Por quem está ordenando uma vaca, está ordenando uma cabra, está ordenando uma ovelha, e se transforma em queijo e vai parar numa mesa de uma família que vai consumir. E eu acho que a gente tem que se reconectar a isso, né? A essa forma, a força que tem isso, né? Assim, parar para reparar o que a gente está comendo e o queijo artesanal para dizer isso um pouco para nós também. Eu acho que eu queria deixar essa mensagem nesse painel também um pouco para você. Foi um prazer, então, contar um pouquinho da minha história, da nossa história, né? Nós somos de Canela, e falar que, mais uma vez, reforçar que o artesanal é um produto diferenciado porque traz a essência da família. Eu falo pela nossa família, que hoje é eu, Vanderlei e as duas Marias, eu tenho duas Marias, Maria Eduarda e a Maria Cecília, e hoje, com satisfação, a Maria Eduarda já trabalha ativamente com nós e veio nos falar que quer ser queijista. Não vai ser queijeira, mas vai ser queijista. Estará participando da formação de queijistas em São Paulo, né, junto com o Cris. Então, para nós é uma satisfação muito grande, assim, e a gente gosta muito do que faz. E é um prazer quando o cliente abre o queijo na sua frente e fala para ti, nossa, que produto maravilhoso. Então, é muito bom, é satisfatório. Muito obrigada. Bacana, gente, obrigado. Valeu vocês aí, quem nos assistiu aí, aproveita aí o conteúdo. Aula hoje aí dos dois aqui, valeu? Dos três, é bacana. Obrigado, gente, valeu.